Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Eu não estou vendo um relógio aqui, pastor. Não se preocupe, né? Pode. Isso me faz lembrar, irmão, que um dia eu comecei a pregar. Os nossos cultos terminam ao meio-dia, lá na missão. E um dia eu comecei a pregar, só que o relógio, a gente tem um relógio de referência lá, e o relógio parou 10 para 11, para meio-dia. E eu comecei a pregar, e o relógio não saía do lugar, só que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí o primeiro sinal foi alguns irmãos se levantando e indo embora. E eu fiquei preocupado, querendo saber o que estava acontecendo. Aí teve um irmão abençoado que levantou a mão e disse: pastor, esse relógio que o senhor está olhando para ele, parou. Aí foi que eu entendi, então, que eu precisava parar, que já estava mais ou menos chegando às 3 horas da tarde. Então, não se preocupe, que eu acho que alguém vai me dar um sinal, né? Quando eu estiver passando aqui do tempo. Irmãos, é com temor e tremor que eu subo aqui nesse lugar. E eu queria que, o pastor, no domingo passado, falou: você pode estar aqui domingo à noite, pregando. Primeiro momento a gente sente aquele receio, né? Mas eu fiquei disponível para a honra e glória do nome do Senhor. E ele falou: tem ceia. E a primeira coisa que me veio à memória foi o texto de 1 Coríntios 11. Especificamente o verso 28. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. É claro e evidente que eu vou tratar um pouco do contexto. Tá bom? Tudo bem? Diz o texto: examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Algumas práticas na nossa vida a gente costuma fazer e elas começam a se tornar rotineiras, de maneira que nós chegamos a um ponto que começamos a fazer as coisas numa rotina, e parece que aquilo vai perdendo o sentido. A igreja de Corinto, se a gente olhar para o seu começo, para o seu meio e para o seu fim, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo começa a conduzir a igreja em alguns erros doutrinários. E é interessante, irmãos, que a igreja tinha tantos problemas, mas tinha um fofoqueiro santo. Já ouviu falar no fofoqueiro santo? Não? Então tinha um fofoqueiro santo. Quem era o fofoqueiro santo? A família de Cloé. Porque a família de Cloé, ela olhava tudo o que estava acontecendo na igreja, e a família de Cloé, possivelmente, dentro do seu contexto, conhecia as doutrinas cristãs de maneira mais sustentável. E ela leva a informação para o apóstolo Paulo, dizendo quais situações estavam acontecendo com aquela igreja. E a primeira coisa que a família de Cloé leva até Paulo é que a igreja estava dividida. Ora, a igreja de Cristo dividida. E a primeira coisa que ele trata, e o assunto é especificamente esse, dizendo: olha, a igreja, ela está dividida, e alguns, dentro de um processo de desconhecimento do que é a igreja de Cristo,
eles estão tomando partidos para si. Alguns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Cefas, outros dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Cristo. E como o contexto da igreja de Corinto, Corinto era uma cidade que era um porto, e vinha gente de tudo que era lado, e a igreja se congregava, e muita gente de tudo que é lado e parte do mundo estava naquela igreja. A informação de que Paulo precisava para dirigir a igreja dentro de um caminho correto era dizer que os judeus, vocês que são judeus, vocês se gabam de que vocês são o que são. Os gregos diziam que eles eram os que estavam com a filosofia, com a sabedoria, e eles começavam a discutir entre si. E aí Paulo diz, olha, eu vou trazer uma mensagem que nós temos que pregar. Tanto os gregos, a filosofia grega, como vocês judeus, é a mensagem da cruz de Cristo. Eu prego a cruz de Cristo. Então parem de tomar partido. Parem de olhar para algumas pessoas e dizer que elas têm a doutrina correta. A doutrina correta estava na cruz de Cristo. E é esse evangelho que Paulo pregava, a cruz de Cristo. E algumas coisas Paulo foi corrigindo no meio do caminho e dizendo, olha, era problema de sexualidade, era problemas de adoração a ídolos, carne sacrificada a ídolos, eram problemas de dons espirituais, diversos os problemas a igreja de Corinto apresentava. Mas chega num ponto específico, que é o momento da ceia, o cerne do ajuntamento, da unidade, da vida cristã, da comunidade cristã, da igreja de Jesus. Eles estavam fazendo totalmente errados. De uma maneira rotineira, mas uma maneira rotineira que eles estavam se ajuntando para pior, dizia o apóstolo Paulo. Perdeu-se o sentido do que verdadeiramente o significado da mesa do Senhor. Perdeu-se o sentido do significado do que era verdadeiramente a ceia, do que era verdadeiramente o significado do pão, o corpo de Cristo, do sangue de Cristo. E eles se reuniam, e ali eles, de uma maneira dividida, como mencionada no começo da carta, eles estavam ali e alguns se ajuntavam e alguns eram ricos e levavam seus alimentos e outros ficavam passavam até fome. E aí o apóstolo Paulo olha para aquela situação e aí ele vai corrigir esse momento. Quão maravilhoso é esse momento quando nós entendemos ele, irmãos. Quão maravilhoso é estar diante da mesa do Senhor, do memorial da ceia do Senhor. E isso faz com que a gente comece a fazer algumas análises, exame na nossa vida de como que nós estamos diante de Deus. Paulo traz a igreja e diz, olha, examine-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Veja o que está acontecendo com você. O que você tem demonstrado, utilizado, feito, para que vocês participem da ceia do Senhor com dignidade.
Quando olhamos para nós mesmos, ao longo da nossa jornada cristã, depois da nossa conversão, quer seja uma semana, quer seja um mês, quer seja um ano, 50 anos, como é que eu estou? Porque todos os dias nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer examinar-nos para se de fato estamos diante de Deus. Quais são os sinais de que o Espírito Santo está transformando a gente? Quais são os indicadores que nós temos como igreja de Jesus Cristo? De compreensão de que somos dignos e estamos dignos para participar do memorial da ceia do Senhor. E isso vai deixar muita clareza um verso antes. Se você ler, ele diz assim: porque qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, quando eu olho para mim mesmo e quando eu olho para a minha vida cristã e eu começo a me examinar, eu vejo que alguns indicadores me fazem refletir de que, será que eu estou digno da mesa do Senhor? E a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse é que como indicador, se estamos realmente participando dignamente, é o reconhecer que somos pecadores. Sabe, irmão, o nosso conceito de pecado parece que quando a gente quer, é muito superficial. Nós achamos, ou nós entendemos, de que se essa semana eu não matei ninguém e não roubei, eu estou tranquilo, eu vou participar da ceia. Se a gente começasse a analisar o conceito de pecado dentro de uma perspectiva real do nosso dia a dia, nós choraríamos pelos nossos pecados. E se reconhecer de que nós somos pecadores diante de Deus, essa autorreflexão, o apóstolo Paulo diz assim: examine-se, olhe para dentro de você e veja o quão você é indigno. Nós achamos que o pecado, ele só é pecado quando tem uma consequência grave. Mas, quanto menor a nossa consciência de pecado, menor valor damos à pessoa, à obra e o sacrifício de Cristo. Quanto maior o nosso senso de perfeição, menos necessário o nosso Redentor. Quando isso acontece, não temos a mínima noção do que é pecado e a santidade de Deus. Acredito que a primeira coisa que penso para estar digno diante de Deus é reconhecer que sou indigno. Já viu aquele irmão que, essa semana, vou voltar de novo, né? Essa semana eu não matei ninguém, eu não roubei, eu estou digno. Quando Isaías está diante de Deus, em Isaías 6, o que acontece? Isaías 6 diz que Isaías ele entra no templo e ele enxerga toda
aquele movimento da glória de Deus, e ele cai por terra e diz: eu vou morrer. Eu tenho lábios impuros. E eu convivo no meio de gente de lábios impuros. Examinar-se não é um caminho da identificação da nossa virtude, e sim da nossa condição miserável diante de Deus. Não é possível que alguém, ou que se algum de nós, se aproxime de Deus e encontre em nós virtude. Isso me faz lembrar a parábola do fariseu e o publicano. O fariseu olha para o outro e diz assim: Senhor, eu sou grato ao Senhor porque eu não sou igual a esse desgraçado pecador miserável que está do meu lado. Enquanto que o publicano diz, nem sequer olha para cima, bate no peito como se estivesse fazendo um exame na vida e diz: Senhor, eu sou um miserável pecador. Eu não sou digno de estar diante da sua presença. Acho que olhar para dentro de nós é fazer como Davi, no Salmo 139, no verso 23 e 24, e dizer: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho torto, alguma coisa que ofenda o Senhor, alguma coisa que atrapalha a vida dos meus irmãos, alguma coisa que acontece e que eu, de alguma forma, afete a minha vida e a vida dos meus irmãos. E aí ele diz ainda: muda a minha vida e me põe no caminho correto, me põe no caminho certo. Examinar-se é dizer: Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso do Senhor, porque eu sou indigno diante de ti. Quando isso acontece, eu reconheço que foi necessário Jesus morrer na cruz pelos meus pecados. Seu sangue foi derramado e oferecido para pagar todos os meus pecados de antes, de agora e do futuro. Por isso o apóstolo pede para a gente olhar para a cruz de Cristo, para o corpo de Cristo, cravado na cruz. Porque sem o sangue de Cristo, nós não seríamos perdoados. E o que acho interessante é quando Jesus está na Via Dolorosa e passando em Jerusalém para ser julgado diante de Pilatos. Pilatos faz um ato que é histórico. Pilatos, ele pega uma bacia com água e ele começa a lavar as mãos, dizendo: eu não quero ter parte no sangue, na morte deste inocente. Meus irmãos, nem que a água de todos os mares, de todos os garapés, de todos os rios, nem que as abordas do Polo Norte e Polo Sul descelachem sobre as mãos de Pilatos, nem com toda essa água e com todo o detergente, seria capaz de lavar as mãos de Pilatos. Mas só o sangue precioso de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O que Paulo está trazendo para a igreja é dizer: olha, é o sangue, é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo
que nos purifica de todo pecado. É a nova aliança no sangue. Por isso examine-se e reconheça que você não é digno, você é indigno. E por isso diante de Deus diga, eu preciso do teu perdão e eu preciso viver uma vida de dignidade na tua presença, mas eu preciso que o Senhor esteja presente nela. Tem gente que nunca consegue cear. Eu já fiz parte de muitas igrejas assim, muitas igrejas batistas, e dia de ceia alguns irmãos não iam. Porque eles olhavam para eles e diziam, hoje, essa semana eu não estou digno. E alguns outros diziam, não, essa semana eu estou digno. Tem gente que nunca consegue cear, preso no tribunal de sua consciência, procurando achar alguma virtude em si. Não vai conseguir nunca. Não se permite perdão. Querem se corrigir com suas próprias forças. Não se examinam diante de Deus. Então permita-se nesse momento, da mesa, diante da mesa, é um momento de contrição, de confissão, redenção, um momento de celebração. É um momento alegre, feliz, porque nós reconhecemos que o Cristo morreu por mim e por você, e ordenou até que Ele volte. Olha que interessante, Ele manda que olhemos para trás, para a história, para os momentos de dor na cruz do Calvário, mas Ele promete uma volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Segundo, é se estamos com reverência diante de Deus. O verso 31 e o 32, ele diz assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Olha que maravilha, disciplina. Tem coisa boa aqui? Claro. Para que a gente não morra com o mundo. Deus vai e disciplina a gente. O pai que não corrige o filho, o que acontece? Ele pode cair num abismo. Mas o nosso Deus é um Deus que disciplina. A verdade é que alguns de nós agem com tanta displicência no dia da ceia, aquela coisa rotineira. Não aqui, o caso da nossa igreja. Mas tem muita gente participando da ceia por participar, irmãos. Tem muita gente com falta de reverência. Ele está com um pãozinho na mão, ele está olhando o celular para ver quem mandou a mensagem no Zap. Se distrai com tudo. Não tem sentido esse momento. Esse é um momento de contrição, de confissão, onde você se coloca diante de Deus e você diz, Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, eu preciso do teu perdão. Essa é a autoanálise, o examine-se a si mesmo. Não com irreverência. Quão triste é ver pessoas que participam por rotina, sem nenhum temor, nenhuma disciplina, sem nenhuma reverência. Terceiro, se estamos em comunhão, veja o verso 33, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. A igreja de Corinto, ela tinha os partidos e alguns irmãos eram bem
abonados, e a ceia perdeu o seu sentido, porque ao invés da ceia memorial, eles estavam fazendo uma festa, levando comida, e a comida que eles levavam, eles não distribuíam para os outros que não tinham. Não tinha sentido. Esse momento é um momento de comunhão. Eu digo lá, pessoal, esse é um momento em que toda a igreja precisa estar presente. Toda a igreja precisa manifestar-se diante de Deus. Hoje eu vou celebrar o memorial da ceia do Senhor, morte e ressurreição de Cristo. A ceia aparece no nosso contexto, até perdeu o sentido de ser, que é o sentido de comunhão, de gente com gente. Você precisa conhecer o seu irmão, você precisa saber quem ele é. Quem é o meu irmão? Você não é uma personagem que vem para a igreja e fica olhando para a nuca do Senhor. Você precisa conhecer. A igreja é uma comunidade que precisa se conhecer, se tratar, se amar, se envolver uns com os outros, saber as necessidades de um dos outros. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, vocês quando se reunirem, se juntem, porque esse momento é um momento de comunhão. Então, a grande implicação de não participarmos da ceia e de não estarmos vivendo aquilo que Cristo conquistou para nós, na cruz do Calvário, que é justamente a retomada da unidade humana com Deus e a nova aliança no seu sangue. Porque aqui podemos enxergar o grande amor de Deus. Quarto e último. A ceia do Senhor traz a ideia de pertencimento. Você pertence a uma comunidade, a uma igreja. E o cabeça da igreja é quem? É Jesus. Logo eu pertenço a quem? A Jesus. E se eu pertenço a Jesus, eu vivo de qualquer jeito? Porque Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em? Se Cristo vive em mim, eu pertenço a Cristo. Então, se eu pertenço a Cristo, eu já não vivo mais de qualquer jeito. A minha vida é uma vida mudada na presença do Senhor. Mas isso não quer dizer que você não vai deixar de pecar, porque o apóstolo João vai dizer que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, examine-se na hora desse momento, é um momento de contrição, de exame, examine-se a si mesmo. Olhe para você, veja como que você está, seja uma pessoa melhor, seja um crente melhor, seja uma pessoa mais digna diante da presença do Senhor, mas reconhecendo que você é pecador. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, irmãos, não dá para viver de qualquer jeito. O apóstolo Paulo, ao dizer examine-se, ele completa dizendo, coma e beba do cálice. Ele não condiciona, porque ele está dizendo assim, você vai para diante de Deus, examine-se como que você está, mude a sua vida, peça perdão, coma e beba do cálice. Dê uma rastreada na sua vida. Reconheça a sua condição de pecador. Reconheça o grande amor de Deus, a misericórdia de Deus invadindo o seu ser. O amor de Deus invadindo o seu coração, olhando para você e tendo misericórdia de você. Tenha coragem de olhar para dentro de você e aproveite esse momento solene, sagrado,
e se coloque diante de Deus, confesse seu pecado, renda-se à disciplina de Deus e celebre a oferta do perdão da cruz. Examine-se o homem a si mesmo, coma e beba do cálice. Amém?